Olá, não sei como é que estão. Eu estou bem. Trago cá um exercício, acho que é o quinto exercício, desculpe, na ficha que eu mandei sobre consolidação das contas. Cá neste exercício vamos tentar trazer a questão da anulação de uma alienação ocorrida dentro do grupo ou do perímetro. Então, dizem, no ano N, a cidade M, que detém 60% do capital da cidade F, alienou-lhe uma máquina pertencente aos seus ativos fixos por 9 milhões, ou seja, M alienou para F uma máquina que pelo valor de 9 milhões. Então, que tinha sido adquirida por 27 milhões e 500 mil, ou seja, essa máquina M havia adquirido fora por 27 milhões e 500 mil. E as depreciações acumuladas eram de 16 milhões e 500 mil. Então, as depreciações acumuladas inerentes a essa máquina eram de 16 milhões e 500 mil e a taxa de depreciação era de 20%. A sociedade F vai depreciar o bem durante 3 anos. Então, estão a dizer que a sociedade F irá depreciar o bem durante 3 anos. Dizem que no início do ano N+2, o referido bem foi alienado para uma empresa fora do grupo, mas por enquanto este dado não é relevante, dado que no pedido apenas nos pedem o cálculo dos ajustamentos a efetuar no ano N e o respectivo lançamento contabilístico a efetuar. Então, os restantes pedidos, os lançamentos para efeitos de consolidação N+1 e N+2, faremos noutras ocasiões. Mas por enquanto vamos nos concentrar na anulação N. Então, tenho cá algo já preparado, chama a dizer que, primeiro, a máquina havia sido adquirida por 27 milhões e 500 mil e tinha depreciado em 16 milhões e 500 mil, ou seja, o valor acumulado das depreciações acumuladas. Então, por sua vez, na data da, se forem a perceber, em azul tenho cá os valores na data, os valores antes da alienação, e em vermelho temos os valores no momento da alienação. Então, mais um valor no momento da alienação, ou seja, quando alienou, supondo que tenha recebido por caixa ou bancos, então debitou a quantia de 9 milhões. E, por sua vez, também tivemos que calcular aquilo que chamamos de, por sua vez, tivemos que calcular aquilo que chamamos de mais ou menos valia. No caso, foi uma menos-valia, né? Porque o valor contabilístico, conforme vocês sabem, o valor contabilístico será igual ao preço de aquisição menos amortizações acumuladas. Então, o preço de aquisição menos as amortizações acumuladas, neste caso 27.500 menos os 16.500, nos dá o valor contabilístico de 11 mil. Então, a mais ou menos valia, vocês já sabem que será igual a preço da alienação menos o valor contabilístico. Neste caso, temos uma menos-valia porque o valor é negativo. Daí que houve um débito, ou seja, uma perda, valor de 2 milhões. E por sua vez, F, o que F fez? Então, o que F fez? F, por sua vez, no momento da aquisição, debitou a conta ativos fixos tangíveis no valor de 9 milhões, pelo preço de aquisição. E, durante o referido ano, depreciou a máquina no valor de durante o referido ano. Desculpe, deixa eu só colocar também aqui a conta caixa para dizer que a máquina foi adquirida por 9 milhões, certo? E, por sua vez, depreciou a máquina no valor de 3 milhões. Temos que
iria passar a depreciar a máquina durante 3 anos, né? E aí F vai depreciar o bem durante 3 anos. Então já sabem que a taxa de amortização que N vai utilizar seria, então a taxa de amortização será igual a 1 sobre o tempo de vida útil, neste caso 1 sobre 3. Então, a amortização ou a cota anual de amortização será sempre a taxa de amortização vezes o valor de aquisição. Então, se fizermos 1 sobre 3 vezes 9 milhões, então teremos 3 milhões de amortização anual que F vai registrar. E, por sua vez, também terá que creditar a conta 38, ou seja, no final creditou a conta 38 em contrapartida desses 3 milhões que reconheceu como depreciação do exercício. Então, basicamente foi isto que aconteceu. Mas, conforme vocês sabem, quando trata-se de consolidação das contas, o objetivo é tratar as contas do grupo como se de uma única entidade fosse, certo? Então, o ideal é anular esta alienação e considerar apenas os efeitos com terceiros ou com empresas fora do grupo. Já que esta máquina não saiu, ou seja, até o ano N era antes de ter saído do grupo, teremos que considerar apenas os seus valores iniciais quando entrou no grupo. Ou seja, quando é que esta máquina entrou no grupo? Quando foi adquirida por M. Então, nesse sentido, apenas os dados de amortizações e por aí em diante, depreciações devem ser utilizados de M. Ou seja, somente os dados utilizados de M é que devem constar, porque F a máquina não chegou de sair do grupo. Então, vamos ter que considerar as amortizações que a máquina teria como se não tivesse saído do grupo. Então, como adquirimos por 27.500 e estávamos a depreciar a uma taxa de 20%, isso nos remete que as depreciações acumuladas, já que temos que perceber isto, depreciações acumuladas até então eram de 16 milhões e 500 e a taxa de amortização era de depreciação era de 20%. Então, se a taxa de depreciação era de 20%, nós podemos perceber que 1 sobre 0,2, vamos ver que a vida útil estimada era de 5 anos. Então, se tínhamos 16.500 já depreciado sobre 27.500, nos mostrava 60% da depreciação, que é referente a 3 anos, ou seja, esta máquina já havia sido depreciada por 3 anos. Então, é simples, até eu posso fazer aqui 0,2 vezes 27.500. Então, a depreciação anual era de 5 milhões e 500. Então, vezes 3, quer dizer que temos 16.500, certo? Então, faltava mais uma depreciação, ou seja, a depreciação acumulada que nós tínhamos que ter, já que voltou a ser depreciada, porque a máquina foi vendida no início do ano N, até o início do ano N tinha acumulado 16.500. Então, até o final do ano N já deve ter acumulado mais 5.500, já que a amortização anual, conforme nós vimos, era de 5 milhões e 500, 0,2, que é a taxa de depreciação vezes o preço de aquisição. Então, tinha que ter depreciado mais 5 milhões e 500. Mas se nós olharmos para as contas, aqui na 38 do grupo temos um saldo zero, aqui na 38 também do grupo temos saldo de 3 milhões. Enquanto que, para nós, esta máquina tinha que estar depreciada os 16.500 no início, mais os 5.500 no fim. Ou seja, tínhamos que ter depreciado 22 milhões e não 3 milhões. Então, para completarmos os 22 milhões aqui na 38, já que nessa 38 temos saldo zerado, conforme vocês veem. Então, para completarmos 22 milhões cá, porque deve constituir 22 milhões a crédito de amortizações acumuladas, precisamos de
19 milhões. Então, é só fazer 22 menos os 3 mil que já temos lá. 3 milhões, desculpe, que já temos lá. Então, precisamos de 19 milhões. Então, esses 19 milhões é que vão servir de ajuste. Então, vamos ter aqui 19 milhões a ajustar. Certo? Então, pelo menos já temos ajuste das amortizações acumuladas. Quanto à amortização do período, nós já vimos que a amortização do período não pode ser 3 milhões. A amortização do período está mais do que claro que será de 5 milhões e 500 mil. Então, nós já dissemos que a amortização do período será o preço da aquisição, eu não tenho problema em repetir, vezes a taxa de amortização. Neste caso, a taxa inicial. Então, 5 milhões e 500 mil. Mas aqui tenho 3 milhões. Então, preciso acrescentar este valor aqui para termos uma amortização do exercício que complete 5 milhões e 500. Então, estão a faltar 2 milhões e 500. Então, este valor também precisa ser ajustado. Certo? E quanto ao valor de aquisição, se nós formos a perceber, temos aqui saldo zero, 27, 27, 0, mas aqui 9 milhões. Só que esta máquina não foi adquirida fora do grupo por 9 milhões. Então a 32 precisa fazer constar 27 milhões e 500. Aqui temos 0 e aqui temos 9 milhões. Então precisamos ajustar aqui em um valor que vai fazer com que a 32 tenha 27 e 500. Já tem lá 9 milhões, então vamos fazer 27 e 500 milhões menos os 9 milhões que já existiam para sabermos quanto falta para podermos ajustar. Então, vai faltar 18 milhões e 500. Então, é isto que eu ia ter que ajustar exatamente cá. 18 milhões e 500. Então, isto também carece de ajustamento. Então, 18 milhões e 500, conforme vocês veem cá. Depois disso, há que anular o resultado gerado no grupo, porque M, quando alienou a máquina, considerou uma perda de 2 milhões, mas não houve nenhuma perda porque considera-se que a máquina não foi alienada, certo? Então a máquina apenas só foi transferida. Então, nesse sentido, não posso reconhecer nenhum tipo de resultado gerado, daí que terei que anular este resultado gerado. Então, 2 milhões que havíamos reconhecido cá, também terão que ser anulados. Então, vamos ajustar nestes moldes. Depois de ter tido cá os meus ajustamentos, terei que considerar já o próprio lançamento, olhando nos lugares em que tenho a verde para poder contabilizar a operação. Então, neste sentido, tenho débito cada 32, então a conta 32 vai debitar. Então, débito da 32, em que valor mesmo? No valor de 18 milhões e 500 mil, que é o ajustado. Então, 18 milhões e 500 mil. E também tenho o débito da 65, no valor de 2 milhões e 500. Então, terei que debitar a 25. Débito da 65, desculpe, não da 25. Da 65, no valor de 2 milhões e 500 mil. E tenho o crédito da 38, ou seja, 19 milhões, então preciso creditar isto aqui. Então, terei crédito da 38 no valor de 19 milhões. E também terei o crédito da 68, conforme vocês veem cá. Então, crédito da 68 no valor de 2 milhões. Então, isto vamos dizer que vai ser pela anulação da alienação no grupo. Então, a alienação no grupo será dada nestes moldes. Então, é basicamente isto que eu tinha para vos trazer hoje. O vídeo foi um pouco mais longo,
mas precisava vos trazer estes lançamentos ou estes detalhes. Então, o ponto número 2 e o ponto número 3 iremos ver nos próximos dias, mas hoje vamos ficar com o ponto número 1, que eu achava um pouco mais complexo por causa dos próprios cálculos a efetuar. O ponto número 2 é um lançamento simples e o ponto número 3 vamos fazer isso no mesmo dia para percebermos qual é o impacto quando a máquina sai para fora do grupo. Mas neste caso estava a considerar que até o final do ano N era antes da máquina sair do grupo, então precisávamos fazer estes cálculos, estes ajustamentos para efeitos de consolidação. Então, espero que tenham compreendido, espero também que continuem a resolver os exercícios que eu já mandei, porque somente desse jeito é que irão ganhar perícia ou prática, né? Posso assim dizer, na resolução de problemas inerentes à consolidação das demonstrações financeiras. Então, esses passos todos, estava a tentar explicar como é que iríamos chegar neste lançamento, tá bem? Espero que tenham compreendido. Até uma próxima ocasião.